A guerra contra o crime, produzida ora com adesão populista de governantes, ora como demonstração de força político-econômica contra eles, já dura mais de 3 décadas sem alcançar vitória ou derrota. A guerra é a continuação da economia política criminosa, itinerante e em rede por meios publicitários. Como empreendimento empresarial, tem que seguir sendo vista como uma jornada sem fim, uma luta permanente, indispensável para os negócios criminosos da proteção e necessária para animar a moral dos bons costumes. Ela é a dimensão publicitária de impacto do marketing do terror a serviço do regime do medo e de seu projeto autoritário e lucrativo de poder. Para generalizar o sentimento individual de insegurança e promover o agravamento coletivo do temor, é fundamental fazer muito barulho, bastante tiroteio, incitar confrontos armados e distribuir balas perdidas por aí. No Rio de Janeiro, tornou-se útil usar softwares que orientem percursos seguros e evitem cair nas chamadas áreas de risco ou barreiras policiais do tráfico ou da milícia. Para sair de casa, antes ou depois dos confrontos armados, tornou-se lugar comum consultar no smartphone os apps Fogo Cruzado, onde tem tiroteio, e o blog Pista News. Afinal, é imprescindível interromper rotinas, paralisar o trânsito, restringir a circulação, possibilitar coberturas midiáticas em tempo real e disseminar rumores. Tudo isso para produzir o efeito barata tonta na população, de perto na periferia, onde tudo acontece, e de longe nas zonas nobres, onde se assiste do sofá a guerra nos aplicativos. Para manter todos à beira de um ataque de nervos e perdidos feito cego em tiroteios dispersos pela cidade, é preciso produzir muitos sons, luzes, fúrias e ação, palavras em ordem, sirenes intermitentes, rajadas rítmicas, giroflex ligado, faróis altos e miras a laser em prontidão para o pronto emprego coreográfico na odisseia operacional do comando em ação. A guerra é a exaltação do dispêndio intimidatório com elevada visualidade que necessita de uma polícia do espetáculo, uma polícia ostentação, uma polícia de operações, alegorias sinonímicas que denotam uma polícia que não policia, todas elas algemadas por dentro por grupelhos internos sob blindagem corporativista que fazem uso deliberado do poder de polícia para os seus projetos político e econômico. Uma força barulhenta que se faz notar e que se exibe fazendo zoeira e esquentando a chapa do tiro, porrada e bomba. A guerra contra o crime é, antes, uma ficção real. Seu realismo torna-se mais verdadeiro quanto mais se afasta da realidade da segurança pública e imita a extravagância e o exagero dos filmes de ação. As milícias são governos autônomos, ilegais, que operam nos territórios populares, exploram a vida econômica e regulam a vida social dos moradores. Para existirem e exercerem o seu domínio armado, com fins lucrativos, elas precisam contar com a tolerância vista grossa dos poderes públicos e as costas quentes de setores políticos. As milícias saem de dentro do Estado. Elas são compostas, na sua maioria, por agentes da lei. Milicianos não estão escondidos e nem são invisíveis. Ao contrário, eles têm endereço e trabalho fixos no Estado. São conhecidos, circulam entre autoridades, participam de festas VIPs, fazem a segurança de gente bem importante. Eles são bem relacionados, posam de cidadão do bem e são chegados aos poderes políticos para os seus negócios poderem funcionar. O negócio da milícia é produzir ameaças para vender proteção, é promover a guerra para vender a paz. Como um governo criminoso, ela cobra taxas sobre oferta ilegal consentida de bens e serviços essenciais. Quem mora em locais sob o domínio armado miliciano é coagido a pagar o mesmo imposto várias vezes. Paga para o Estado, paga para o governo miliciano e seus grupos de perímetros ou cobradores. Para o seu negócio prosperar, tem que aumentar o sentimento de medo e insegurança da população com tiroteios, falsas operações. Tem que ter o apoio político velado diante do público mais amplo e deliberado na gestão cotidiana da economia política do crime. Milícia não sobrevive sem braço político de apoio, favores, vantagens, privilégios e carteiradas. Por isso, ela é financiadora de campanhas eleitorais. As carreiras políticas e alguns templos
símbolos religiosos servem como um ótimo investimento criminoso. A política produz os pregadores que decidem as regras legais do jogo do Estado e do mercado. E os templos produzem pregadores das regras morais do jogo das condutas e de seus governos criminais. Uns e outros podem produzir os valiosos papel de bala legitimador e recheios justificatórios para a submissão aos domínios armados. As carreiras políticas e algumas casas religiosas servem como uma importante lavanderia do dinheiro extorquido da população pela milícia e seus consórcios com grupos de policiais e traficantes. As primeiras contam com o privilégio do monopólio territorial do curral eleitoral. As segundas desfrutam da autonomização para pastorear com exclusividade este rebanho eleitoral. Ficam de fora as religiões de matriz africana, especialmente os candomblés, cuja estrutura de crença, os processos rituais, a gestão administrativa não operam pela lógica do poder pastoral de ofertar a salvação, a lei e a verdade. A gestão de serviços religiosos desvinculada da conversão compulsória, o acolhimento aberto a iniciados e frequentadores de outros locais, um calendário religioso dissociado do calendário oficial estatal cristão, comprometem a constituição de rebanhos comunitários, localistas, sedentários e subservientes à governança territorial miliciana. Observam-se, portanto, práticas de intolerância religiosa contra o candomblé, que, na verdade, expressam o mundo das ovelhas desgarradas dos cercados da fé cega e das facas amoladas dos profetas do medo. Bem, mesmo com a pandemia em curso, as cobranças de taxas pela milícia não pararam. Ela tem obrigado os comerciantes a abrirem as portas, moradores a pagarem as taxas de proteção. Sem arrecadação, a milícia enfraquece, perde poder no território e influência política, por cair sua contribuição para o caixa 2 de campanhas políticas. A milícia é a polícia dos bens que tem acuado e tirado das ruas a polícia do bem, deixando os moradores reféns do Estado duplamente, da polícia miliciana e da polícia de operações, que não é capaz de policiar territórios e população. Por vezes, elas trabalham juntas e misturadas, suplementando seus efetivos. Há relatos de que certas operações policiais são realizadas em domínios do tráfico para preparar o terreno para uma vindoura ocupação miliciana. Há relatos de casos em que milicianos colocam suas fardas de fantasia operacional e se apresentam na linha de frente das incursões policiais, assumindo a trocação de tiros e a abertura de caminho para um território que se espera que será seu depois das operações. Há ainda relatos de milicianos fazerem uso de reforço do policiamento ostensivo em seus domínios, com empréstimo de guarnições policiais ou da prerrogativa corporativa de prioridade no atendimento das chamadas emergenciais. Ressalte-se que importa muito se esses relatos são de fato verdadeiros e frequentes, mas importa mais ainda o fato deles existirem como relatos possíveis que possam ser imaginados, verbalizados e disseminados, indicando a normalização destas práticas criminosas no cotidiano da segurança pública do Rio de Janeiro. Faz tempo que os policiamentos em certas partes da região metropolitana do Rio são feitos por grupos criminosos. A segurança pública tem que voltar a ser administrada pelo Estado e não ser mais terceirizada para firmas clandestinas, grupos armados, etc. É preciso que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, juntos, retomem o controle da segurança. Só assim a insegurança deixará de ser um projeto político criminoso milionário que tem dado certo entre nós.